Diretamente da quarentena, esse vídeo vai falar sobre as 26 coisas que vocês provavelmente não sabem sobre a Espanha. Bom, aqui na Espanha, 20% da população é de imigrante. Então, a gente está colocando pessoas que são da Itália, do Reino Unido, da Holanda, mas também pessoas que são americanas, pessoas que são da América do Sul. Então a gente está falando de equatoriano, venezuelano, brasileiro, argentino e etc. Isso eu estou falando de pessoas legalizadas. 20% da população da Espanha no total são pessoas de fora. Isso quer dizer que os imigrantes aqui têm que ser tratados com respeito, porque são pessoas que geram impostos, são pessoas que trabalham, pessoas que fazem a economia girar. Se você for pegar ainda mais as pessoas que não são legalizadas que estão aqui, não só do Brasil, ou Argentina, ou Venezuela, ou até mesmo de Itália, coisa assim, porque para estar aqui, mesmo que seja da União Europeia, você tem que estar legalizado para poder trabalhar e tal, o número de pessoas pode ser até maior. Então aqui em Barcelona, andando na rua, você vai ouvir todo tipo de idioma. Você vai ouvir desde vários tipos de sotaques. Quando a gente fala do espanhol, tem o espanhol argentino, espanhol equatoriano, espanhol venezuelano, espanhol cubano, Porto Rico e coisa assim, quanto inglês, italiano, turco e coisa assim. Então, Barcelona especificamente é uma Babel, tem gente de tudo quanto é lado. E isso é muito legal, eu acho particularmente muito bacana. Num fim de ano que a gente esteve aqui, nós estávamos em 4 pessoas. Éramos eu, brasileiro, a Flor, que é argentina, tinha uma amiga nossa que era portuguesa e um outro amigo nosso que era espanhol. Então são 4 nacionalidades em um mesmo fim de ano. A gente passou o ano novo aqui, então a gente comeu uma coisinha aqui, bebemos e tal. Então só para notar como é normal isso, você ter várias nacionalidades ao mesmo tempo no mesmo lugar. Uma coisa muito bacana aqui, pelo menos ao meu ver, é que nos fast foods que você vai, Burger King, McDonald's, etc., o padrão é o refrigerante sem açúcar. Então, é o refrigerante, se você vai comprar um negócio, ele já vem com refrigerante zero. Mesmo quando tem refil, a grande maioria das opções que você tem são refrigerantes zero também. Se você quer ter um refrigerante normal, ou melhor, com açúcar, você tem que pagar mais. É uma cotazinha ridícula, tipo 10 ou 20 centavos a mais. Mas ainda assim, isso significa que existe não só um controle, mas uma preocupação grande com a obesidade, principalmente das crianças. Porque fast food é uma coisa muito sedutora para as crianças, né? E a venda é muito em cima de pessoas jovens e tal. Então eles combatem aqui que é a obesidade e diabetes, etc e tal. Porque a quantidade de açúcar que tem no refrigerante é realmente muito grande. Outra coisa estranha aqui, principalmente para brasileiro, que é difícil você se acostumar, é que não tem lixo no banheiro. Você vai no banheiro de um hotel que seja, ou na sua casa, não tem lixinho. Sabe aquele lixinho onde você coloca o papel higiênico? Não tem aqui. Por quê? Porque eles falam que é para você jogar exatamente no próprio vaso. Digamos que o lixo que é selecionado, né, o lixo que você joga fora, é um lixo mais limpinho do que o lixo que a gente tem no Brasil, que é onde mistura um monte de coisa. Então, eles sempre falam para jogar diretamente no vaso, o que pra gente, principalmente no Brasil, que a gente sempre fala para as pessoas não jogarem coisas no vaso, porque entope e tal, e eu já desentupi privada e é um saco fazer isso, aqui é o contrário. Então, a gente sempre tende a segurar, fala, não, vou botar um lixinho, vou colocar um saquinho, tal, mas não tem no banheiro, então você tem que jogar realmente no vaso sanitário. Por mais que doa e por mais que pareça estranho, é isso que você tem que fazer. Se você vai alugar alguma coisa aqui e você quer arrumar um fiador para te dar uma força, não existe isso aqui. Pelo menos aqui em Barcelona, em todos os lugares que a gente passou, não tem a figura do fiador. Talvez tenha para quando você vai alugar uma mansão ou coisa assim. Mas apartamentos normais não tem a figura do fiador. Ou melhor, você não pode colocar uma outra pessoa para ser o seu responsável. Se você não pagar, quem vai pagar é ele. No Brasil, isso faz com que você economize uma grana legal, apesar de botar na bunda de outro cara. Eu sempre tive fiadores, ou minha tia, ou meu amigo, ou coisa assim. Aqui não tem essa figura. Por quê? Porque eles cobram. Então, o que você tem que fazer é pagar. Quando você vai pagar algum lugar, por exemplo, você geralmente paga até 4 aluguéis. Como é que são esses 4 aluguéis? De 2 a 3 aluguéis você paga como garantia. Então você deposita, você passa para a imobiliária vai depositar essa grana e vai ficar lá como garantia. Se você fizer alguma merda, sair, não pagar alguma coisa, eles tiram desse dinheiro e depois te desalojam. O outro aluguel que você paga, na verdade, fica para imobiliária. E pode ser desde um aluguel quanto
o 10% de um ano. Você pega o seu aluguel, faz vezes 12 e pega 10%. Então costuma ser um pouco mais do que o aluguel. Digamos que o aluguel seria 100%, seriam 120% do aluguel. Esse dinheiro vai especificamente para a imobiliária. É aí que eles ganham dinheiro, além da pequena taxa que eles cobram de cada um dos donos para poder manter o AP funcionando. E aí o quarto aluguel é o aluguel que você paga mesmo, você paga adiantado. Então você paga primeiro e mora depois. Quando você sair, você não precisa pagar. E esse dinheiro é seu, eles sempre falam que é seu, então você fatalmente vai pegar esse dinheiro depois, quando sair. Só que quando você sai, você vai para outro lugar, então você pega esse dinheiro e joga para outro lugar. Então fatalmente esse dinheiro você perdeu. Você nunca vai poder usar esse dinheiro, esse dinheiro é meu, eu vou usar um dia. Não, você não vai usar, a não ser que você compre alguma coisa. Mas para você comprar, você vai ter que gastar uma puta na grana, então você não vai ter esse dinheiro de volta. Mas basicamente, se a gente quer alugar um lugar, joga todos os documentos, eles vão analisar tudo aquilo. Quanto mais tempo você tem aqui, e se você tem um emprego realmente legalizado, um emprego certinho, é muito mais fácil você alugar alguma coisa, porque você tem uma vida laboral, que é o que eles pedem aqui. Uma vida laboral, onde eles podem ver se você pagou certinho, se você ganhou certinho, se aquilo que você está falando que ganha é exatamente aquilo. No Brasil a coisa é um pouquinho menos, digamos, burocrática. Talvez seja um pouquinho mais burocrático até. Aqui, basicamente, se você tem dinheiro, você consegue morar no lugar. Enquanto no Brasil, às vezes, mesmo tendo dinheiro, você ganhando um salário legal, você não consegue ter um fiador, porque precisa ser um fiador que mora na cidade, tem um apartamento, é um saco do caralho. Apesar que tem alguns apps agora, tem alguns outros sistemas que facilitam a sua vida, para você poder alugar, mas já teve vezes que eu tive que alugar coisa lá, que eu tive que fazer um puta de um depósito para poder garantir que eu iria ficar naquele lugar. É um puta de um saco isso. Então aqui não tem a figura do fiador. Uma coisa que eu falei antes sobre a segurança, e esse é um ponto que eu acho muito importante aqui, segurança quando você anda na rua. Eu saio meia-noite do meu trabalho, porque eu trabalho no Brasil. Então é um fuso horário de 5 horas, e eu venho andando para cá. Para minha casa. E são mais ou menos 40 minutos andando. É plano e tal. E uma das coisas mais legais não só da Europa, na verdade, porque em UK tem um pouquinho mais. Mas uma coisa muito legal aqui da Espanha é que não há armas na rua. Ou melhor, ninguém vai vir te assaltar com arma. Talvez puxe uma faca, mas na faca você pode comprar no IKEA. Aqui ninguém vai te assaltar com arma. Então esse negócio de submetralhadora, um menino que veio com uma automática, coisa assim, aqui não acontece. Isso quer dizer que se o cara vier e tentar te assaltar, e se você achar que rola, você pode sair na porrada com o cara. Provavelmente pode ter uns 2 ou 3 caras que vão vir ajudar o cara, mas eles não vão te dar um tiro. Isso faz com que não tenha tanto assalto. Porque os assaltos aqui são mais aqueles assaltos onde você põe a mão na carteira, quando você vai pagar alguma coisa e fala, minha carteira não tá aqui mais. Por quê? Porque já roubaram. Ou melhor, eles tiram da sua carteira. Tem os batedores de carteira e coisa assim. Isso é uma merda? Lógico que é uma merda. Não é legal você ser assaltado, ou perder seu dinheiro, ou perder seu celular, ou coisa assim. Mas pelo menos você não morre. Você não toma um tiro na cabeça, perde uma perna, coisa assim. Você perde sua carteira. Você cancela seus cartões, você cancela todas as coisas, e aí a vida que segue. Então, isso é uma coisa que é muito legal. Principalmente por ser brasileiro, poder andar na rua e poder olhar para a arquitetura, olhar para as coisas sem achar que eu vou ser assaltado ou que eu vou sofrer algum tipo de violência na rua, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho muito importante para mim e muito importante para as mulheres também, porque no Brasil, você sendo mulher e andar na rua é um perigo constante. E aqui na Espanha as mulheres também andam com medo, porque elas não têm medo de assaltante, eles têm medo do homem, o masculino, que é sempre escroto. Mas no Brasil você tem medo do masculino, do assalto, do sequestro e de mais um monte de coisa. Então aqui, para você ter essa segurança bem mais abrangente, é muito mais legal. Pelo menos eu tendo a confiar na polícia. Se eu tenho algum problema, ou se eu vejo alguém com uma metralhadora, que eles andam com metralhadora aqui, eu tendo a confiar nos moços da esquadra, que é a polícia daqui, de Barcelona. Tem gente que não confia, porque é uma série de coisas e tal, mas eu particularmente eu confio. Enquanto que no Brasil a gente sabe que tem tantas denúncias e tantas coisas que acontecem em relação à corrupção, à violência, a abuso de poder e coisa assim,
que eu fatalmente eu não consigo confiar na polícia de lá 100%. Eu já tive alguns contatos com policiais e tal, que foram super legais e coisa assim. Mas mesmo assim, no geral, a gente vê tantas denúncias que a moral acaba baixando. Então, e são celebrados pela população. Eu não vejo as pessoas falando mal, como falam, por exemplo, na polícia, no Brasil, da polícia. Então, nesse sentido, eu acho bacana. Então, aqui a segurança realmente é 1 milhão de vezes superior à do Brasil. E isso faz com que você consiga andar na rua de maneira mais tranquila. Somos brasileiros, então eu sou brasileiro. Quando eu ando na rua, eu tô sempre pronto pra porrada também, pra brigar, pra ser assaltado, coisa assim. Porque no Brasil é assim. Mas aqui dá pra relaxar melhor. E eu ando normal na rua, tá? Ainda mais quando eu não tenho muita coisa pra ser roubado, então você anda melhor. Eu fui no Brasil um dia pra trás aí, e à noite eu fui visitar uma amiga minha no hospital, e na saída veio um carinha e tal, e eu já percebi que tava estranho, e aí eu já apertei o passo, já fiquei pronto pra isso. Eu fiquei, na verdade, com medo de voltar pro Brasil e visitar o Brasil, e determinados lugares onde eu fosse, eu pudesse ser assaltado porque eu tinha ficado mais soft, tinha ficado mais leve. Mas na verdade não, é tipo treinamento militar, né? Você volta pro lugar, você já vira brasileiro de novo, e você já tá pronto pra porrada, já tá pronto pra ser assaltado, já tá pronto pra correr, já tá pronto pra tal. Então esse cara não conseguiu me pegar, eu caí fora e tal, dei uma vazada assim. Ele até falou, não corre não, mas eu falei, não, que não é assim não, cara. E aí eu não dei as costas, né? Você vai meio que se afastando. E aí depois eu já tava na Paulista e não tive mais tanto problema. Mas é tenso no Brasil. Falando de trabalho aqui você não pode fazer mais de 80 horas extras no ano inteiro. Isso quer dizer que você não pode fazer aquele monte de coisa que eu fiz muitas vezes no Brasil, que era trabalhar pra caralho, e às vezes nem receber isso, né? Ou então, para poder fazer um certo volume e tirar uma grana no final do mês. Tinha gente que sempre trabalhava 40 horas e ainda trabalhava mais 20, 30, 40 horas depois, se matando para poder ter um salário maior ou alguma coisa. Outra coisa que você não pode fazer aqui é vender dias de férias. Quando eu estava fazendo treinamento pro meu trabalho aqui, eu fiz essa pergunta, porque falaram, você tem 28 dias, se não me engano, para tirar. 28 dias de férias para tirar, mais todos os feriados que você trabalhar. E a gente trabalha em quase todos os feriados. Na verdade, a gente trabalha em todos os feriados, a não ser que você fale que não quer trabalhar nos super feriados, que eu já comentei aqui. No caso, que tem Natal, Ano Novo e o Dia de Reis. E sempre quando você trabalha esses dias, você ganha, além do triplo, você ainda ganha mais 1 ou 2 dias, se não me engano, para você poder tirar. Isso quer dizer que, juntando tudo, se você for juntar tudo, você tira aí uns 36 dias de férias no ano inteiro. Mas, olha aqui que legal, pelo menos é assim que funciona no meu trabalho e é assim que funciona na grande maioria dos trabalhos. Você tira os dias úteis. No Brasil, você faz o seguinte, você tira 30 dias, certo? Você tira todos os dias, inclusive sábado e domingo. Você não conta, você não desconta esses dias. Aqui não, aqui você tem que marcar de segunda a sexta e depois sábado e domingo já são seus, você marca de segunda a sexta. Isso quer dizer que se você tirar 10 dias de férias, na verdade você vai ter 14 dias de férias. E por aí vai indo. Isso faz com que, se você quiser, que é o que eu faço na verdade, você vai distribuindo esses dias no mês inteiro, no ano inteiro, e você consegue fazer viagens, por exemplo, tirando 2 dias, mais 2 dias, são 4 ou 5 dias que você tira, e você consegue viajar para a Holanda, por exemplo. Ou você consegue viajar para a Itália, que foram os lugares que eu fui, ou para a UK, que eu fui também. E aí você só tira 2 dias das suas férias. Em 28 dias, você ainda fica com 26 dias para poder tirar. Se você distribuir bonitinho, todo mês você consegue viajar e consegue fazer algum tipo de atividade bacana aqui na Europa. E isso não é só celebrado, como é esperado. Não é esperado que você trabalhe até cair. Não é esperado que você seja explorado aqui. Eu tô falando do meu trabalho, mas assim, baseado nos trabalhos que eu já vi aqui, que tanto eu quanto a Flor a gente teve, e outros amigos nossos. A ideia não é que você se mate de trabalhar. A ideia é que você realmente tenha o seu trabalho, mas que você possa curtir sua vida também. Então, eu aqui realmente trabalho 8 horas, tem começo e final. O que é fenomenal para mim, porque eu sempre trabalhei no mínimo 10, 11 horas e não tinha, obviamente, essa grana, né? Não ganhava horas extras assim. Eu trabalho com criação. E no Brasil, trabalhar com criação significa você virar à noite sempre.
Já teve várias vezes que eu virei noite. Então agora, nesse meu atual estado da minha vida, trabalhar 8 horas só e poder ficar mais tranquilo o restante do dia, poder gravar vídeos, poder tocar, poder ter banda, que eu tô tentando montar aqui, ou poder passear com meu cachorro, ou viajar, é uma maravilha. E eu nunca tinha experimentado isso na minha vida, então fui experimentar agora com 39 anos. Então digamos que eu já trabalhei pra cacete, agora eu posso trabalhar só e não morrer. E as férias é o seguinte, se você não marcar suas férias, você tem um ano pra marcar suas férias. Se chegar no, sei lá, faltando um mês pra tirar, e você tiver ainda seus 28 dias, eles tiram pra você. Então você fala assim, amanhã você não vem mais, tá? Você vai ficar 28 dias, aí foda-se onde você quiser ir, se quiser ficar em casa, azar o seu, e aí ano que vem você volta. Então não tem esse negócio de tipo, venceu 2 anos das minhas férias, e eu não consegui tirar as férias. Não, você vai tirar férias agora e ponto final. É necessário e é obrigatório. Não tem conversa. Eu lembro no treinamento que eu fui fazer e eu falei, eu posso vender meus dias? E assim, só tinha eu de brasileiro. Então tinha gregos, alemães, italianos e turcos. Quem mais? Tinha espanhol? Não tinha espanhol. E eles deram risada. Como assim vender? Eu falei, vocês não moram no Brasil, né, gente? A gente tem 30 dias, a gente sempre tira no máximo 20 e vende os outros 10 dias. E o professor ficou olhando pra mim, o professor era português, ele olhou pra mim e ele, não dá pra vender. Eu falei, que bom, ok, obrigado. Tá. Então foi uma pergunta do tipo, what the fuck esse cara tá falando? Coisa que no Brasil é a coisa mais normal. Na verdade, o normal é não ter férias, né? Eu trabalhei praticamente 10 anos sem tirar férias. Quando eu tirava férias, na verdade, era uma viagem que eu marcava e eu levava meu laptop para poder trabalhar. Então, aqui não, tem que tirar e ponto final. Outra coisa muito importante aqui, baseado no salário mínimo, as coisas aqui têm preços mais acessíveis. Não todas as coisas, tá? Algumas coisas os preços são parecidos. Se, por exemplo, você vai comprar uma televisão, o preço é razoavelmente parecido. Tem aí uma diferençazinha de, sei lá, que deve dar uns R$300 e tal, mas no geral esses preços são parecidos. Agora, se você pensar que você vai, por exemplo, um exemplo que eu fiz com um amigo meu, tinha uma banda no Brasil e eu tinha um amplificador. Esse meu amplificador é um amplificador que eu amava, que era um Vox, e eu tinha comprado nos Estados Unidos, na verdade. A minha ex-esposa foi para os Estados Unidos e eu pedi para ela trazer. Então ela pagou $599 na época. Beleza, e eu usava ele aqui, com a minha banda no Brasil. O que acontece? Quando eu vim pra cá, eu vendi, porque ele pesava 20 quilos, não dava pra eu trazer ele, entendeu? E eu falei, quando eu for pra lá, eu compro um outro. Quando eu começar outra banda, agora realmente eu não posso arcar com isso, nem vou me preocupar com banda, coisa assim, tanto que eu só trouxe minha guitarra. E aí o que acontece? Eu vendi ele lá por R$3.000, que era um valor basicamente, na época, convertido. Eu tinha usado ele por 4 anos e eu estava vendendo ele um pouco mais caro do que eu tinha pagado, porque quando eu comprei por $600, o dólar estava 2 e pouquinho, digamos assim. Então basicamente eu paguei uns R$1.500 dele, vendi por R$3.000, sendo que ele lá saía por uns R$6.000 novo. Então quem comprou ainda teve uma vantagenzinha. E aí o que acontece? Eu falei para um amigo meu, olha, aqui tem um amplificador Vox aqui também, que é um Vox novo, é o AC30 Vox S1, que só tem um canal. Só tem um canal? Não, pra mim já tá ótimo, porque eu justamente só usava um canal do meu amplificador. E o preço dele tá €599. Que era o mesmo preço, mais ou menos, que eu paguei do meu outro Vox, que era um estilo diferente desse, na verdade. Esse, na verdade, ele é melhor do que o que eu tinha, apesar que o meu outro era fenomenal. Meu outro era fenomenal também. Mas o preço se manteve. $599, €599. E aí o que acontece? Eu mandei pra ele, né? Olha, tal, esse ampli aqui que eu tava vendo. Ele falou, que legal, bacana, parece aquele que você tinha. E aí eu fui ver quanto saía no Brasil esse amplificador. O preço dele é de R$11.000. R$11.000. Aí você pensa, R$11.000. Se você pegar €600 e converter no euro agora, o euro tá realmente 6, lá vai porrada, você vai ter aí por uns 3.800, 3.700 e pouco, 3.800 reais. O que já é um preço bastante grande para um amplificador. Se você bota 11.000, então é ridículo. Agora,
Aqui você tem um salário mínimo mais ou menos de 1.000. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas você tem um salário mínimo mais ou menos de 1.000. Enquanto que o salário médio é um pouquinho maior, 1.200 e coisa assim. Então você tem um amplificador que custa metade de um salário. Então você tem um amplificador que custa de 50% a 60% de um salário mínimo. Enquanto que no Brasil você tem um amplificador que é igualzinho e você tem ele 11 salários mínimos. O preço dele é de 11 salários mínimos. Então um é de 60%, o outro é de 1.100%. Isso acontece com todas as coisas? Não. Esse preço não é tão disparo assim em outras coisas, mas sempre se você... Olha os meus gatos brigando aqui. Gatos que eu trouxe do Brasil. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então... Quer parar de briga? Não briga não. Então o que acontece? Se você vai comprar um amplificador aqui, você junta uma grana e, sei lá, em 3 meses você consegue pagar. Por quê? Tendo um salário mínimo aqui, você consegue pagar 60% do seu salário mínimo para comprar um amplificador. Enquanto que no Brasil, você precisa ter 11 mil reais no Brasil, é um salário muito bom. É um salário puta foda. E se você tivesse um salário mínimo, você nunca ia conseguir comprar esse negócio. Então, é meio broxante isso. Então você tem um amplificador, pode ser qualquer outra coisa que você quiser. Eu tô falando de amplificador porque é o que eu vivo aqui. É o que eu tenho, porque eu sou músico também. Então, você tem um amplificador que custa 60% do seu salário, enquanto que no Brasil você tem um amplificador que custa 11 vezes o seu salário, se você ganhar um salário mínimo. E tem muito músico que não ganha nem um salário mínimo. Às vezes ganha muito menos. Se você for trabalhar na noite, como eu tocava na noite também, você ganha muito pouco. Então, ter uma coisa de qualidade assim, e a gente não está falando de uma coisa absurdamente cara. A gente está falando de um amplificador que é um bom amplificador, mas não é um de 1.000 ou 2.000 euros, que também não seria tão caro assim. A gente está falando de um amplificador que é bom e que é legal para você tocar na noite, para ter em casa e tal. Então, isso é uma coisa que me deixou bastante chateado, na verdade. Aqui com salário mínimo, se você tiver um emprego, você é um garçom. Tô falando de empregos que supostamente são empregos que ganham menos no Brasil. Então você é um garçom, ou você é um vendedor, ou você você trabalha com call center, ou você trabalha, sei lá, com atendimento ao cliente, que são trabalhos que tem muito aqui, porque a gente trabalha com turismo e trabalha bastante com atendimento ao cliente. E se você ganhar um salário que é médio aqui na Catalunha, que é 1.200 conto, 1.200, 1.300 euros e tal, dependendo de onde você vive, de onde você mora, se você for morar em Barcelona realmente, ei, meu Deus. Se você for morar em Barcelona, realmente é um pouco mais caro. Talvez você tenha que dividir AP e tal. Ei, calma. Talvez você tenha que dividir AP ou coisa assim. Mas se você for morar em cidades que ficam perto de Barcelona, que são bem mais baratas, e os apartamentos são maiores também, você pode pagar aí seus 300, 400 euros e tal. Talvez menos até. Então, se você ganhar um salário mínimo para médio, você consegue viver. Você consegue não só pagar o seu aluguel, como ir no supermercado, comprar coisas legais. Eu não tô falando de você não vai ser, tipo, sei lá, não vai jogar no Barcelona. Você ainda é uma pessoa em classe média, tá? Mas você consegue viver aqui e passear e viajar para outros países, como eu já coloquei aqui em relação ao valor. Você consegue comprar algumas coisas que você acha que são bacanas para você, seja um amplificador, uma guitarra, o que seja, um celular, um computador, coisas que você precisa e tal. Basicamente, eu gasto dinheiro com viagem e com os meus bichos. É isso que eu gasto dinheiro e é assim que eu vou gastar mesmo. Então, isso pra mim, de todas as coisas aqui que eu citei no vídeo, é a coisa mais importante pra mim. É a relação entre o que é um salário mínimo que deveria ser no Brasil. O salário mínimo no Brasil deveria ser aquele salário que você consegue pagar seu aluguel, consegue viajar, consegue trabalhar, consegue comprar comida, consegue ir no supermercado, consegue ter uma vida, consegue sair, tomar uma cerveja, consegue tomar qualquer coisa, tem que comprar algum remédio, você consegue. Supostamente o salário mínimo serve para isso.
O conceito de salário mínimo para mim, que sempre foi nebuloso no Brasil, porque, sendo verdadeiro, eu ganhei o salário mínimo por um ano, talvez, no Brasil, quando eu era estagiário. E depois disso, ninguém consegue viver com salário mínimo no Brasil. E mesmo assim, muita gente ganha salário mínimo no Brasil, o que é bem triste, é muito triste. Então, aqui, se você ganha um salário mínimo, você consegue ter um trabalho que talvez não tenha tanta responsabilidade e que te deixe feliz. E que você possa... e você pode viver e você pode ser feliz, assim. Então, isso pra mim é a coisa mais foda da Espanha. Ter essa relação de você não ganha um absurdo, mas você consegue fazer bastante com aquele dinheiro. Você consegue viver, você consegue se divertir, você tem praia aqui, você tem segurança. E eu nem tô falando de um país que é do tipo Suíça ou Suécia, que são exemplos absurdos, que nego ganha dinheiro a roda. Eu tô falando de um país... Oi, gatinho, tudo bom? Eu tô falando de um país que tem suas dificuldades também, não é um dos grandes países da Europa, digamos assim. Se a gente for colocar a Espanha, Portugal e Grécia, com outros países também, da União Europeia, são os países menos, digamos assim, menos desenvolvidos. E a gente está falando de um país que é bacana e que te dá essa oportunidade de viver aqui sem ter que ganhar horrores, entendeu? No Brasil, mesmo ganhando horrores, você se ferra ainda. Isso é uma prova de que tá errado e que não é equilibrado. Então, depois de 1 ano e meio, essas foram as coisas que eu me lembrei aqui que realmente me chamaram a atenção. Talvez depois eu faça mais algum outro vídeo falando sobre isso, porque eu vou me lembrar de outras coisas, ou então eu vou experimentar outras coisas também. Se você tem alguma sugestão, põe aqui embaixo nos comentários falando sobre coisas que vocês também acharam estranhas quando viajaram aqui para a Espanha, ou quando tiveram contato, quando estiveram aqui, ou em qualquer outro país. Fala o que vocês quiserem, gente. Um grande beijo para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.